ok? Bom dia, meus irmãos. Nós vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos para podermos dar início à nossa reunião virtual da manhã de hoje. Vamos, nesse momento, fazer a nossa prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aquele que por algum motivo nos ofende. Pai, não nos deixes cair em tentação e livrai-nos do mal. Senhor, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso amigo, espiritualidade aqui presente, mais uma vez nós estamos agradecendo a bênção da oportunidade de estarmos iniciando mais este trabalho. Que neste momento possamos ser todos envolvidos e tocados pela Sua presença. Que nesses instantes o Senhor visite o coração e cada lar de todas as pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor leve até cada lar, até cada um, o amparo, o consolo, dentro da necessidade que é próprio de cada um de nós. Que neste momento nós possamos ter a certeza do vosso amparo, da vossa proteção. Pedimos nesse momento que o Senhor possa envolver a cidade da Fraternidade em Alto Paraíso de Goiás, que os nossos irmãos possam ser regiamente amparados e protegidos. Pedimos pela nossa irmã Ana Paula, que hoje vai nos transmitir o seu Evangelho, que ela possa ser intuída, que ela possa ser amparada, que as suas palavras, além de nos esclarecer, possam nos consolar, possam nos auxiliar a ter uma visão diferente das nossas vidas, de tudo que nós estamos vivendo neste momento. Sabedores que somos, que o Senhor está no comando de tudo. E é na certeza do vosso amparo, da vossa proteção, que nós pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião desta manhã. Que assim seja. Bom dia a todos. Nós já estamos sendo abençoados com uma manhã linda de domingo e tenho certeza que Jesus vai nos ajudar a consolar os nossos corações com o seu Evangelho. A proposta das reflexões da manhã de hoje é sobre a morte, um tema evitado por muitos, que desagrada a muitos, mas eu acredito que é um tema que nós precisamos reflexionar sobre ele, porque a morte ronda as nossas vidas a todo momento. Nesse especial momento que vivemos o mundo, um momento de pandemia, convivemos com a morte, muitos de nós bem próximos. Então nós vamos fazer reflexões acerca da morte para que possamos compreender melhor esse fenômeno. A morte é um tabu para muitas pessoas. Em 2018, foi feita uma pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil a respeito da morte. E o resultado, que não nos surpreende, é que 73% dos brasileiros não gostam de falar sobre morte. Desses 73%, 10% acreditam que falar de morte atrai morte. São aqueles nossos irmãos supersticiosos que batem às vezes na madeira para isolar a morte, que não passam debaixo de escadas, que tentam, ao não falar de morte, tentar fugir dela. Eu já deixo todos tranquilos que quem vai falar da morte sou eu, vocês só vão ouvir, então não tem perigo nenhum, mesmo para esses que temem falar de morte. E a morte, ela
ela ganhou com o passar dos séculos um estigma, um sofrimento, uma, uma energia ruim, porque ela veio representando para muitos de nós, culturalmente, um atavismo cultural, representando um adeus eterno, representando uma separação definitiva entre seres que se amam, e muito também temida pela o que foi difundido por religiões, muitas vezes por interpretações equivocadas do Evangelho, de um tribunal que nos aguarda após a morte. Um tribunal onde teremos um julgamento divino, inapelável, e onde será definida a sorte nossa após essa morte. Então, isso gera pavor em nós, porque nos questionamos: quem de nós será bom o suficiente para merecer o céu? Ou um pecador incorrigível para ser condenado ao fogo eterno? O que acontecerá conosco após a morte? O que acontecerá com aqueles que amamos após morrerem? Para onde vamos após a morte? Será que vamos mesmo para algum lugar? Nos reencontraremos algum dia? Então, diante de todas essas incertezas e medos, para muitos a morte tornou-se sombria, temida. E aí a gente prefere nem tocar nesse assunto, nem pensar nessa hipótese. Muito contrário das culturas orientais, onde a morte é festejada como uma continuidade da vida, entendida como uma jornada evolutiva ascensional para Deus. Festeja-se a morte, porque entende-se que venceu-se um ciclo e inicia-se outro. E aí nós vamos ter conceitos como vida após a morte, reencarnações, como verdades incontestáveis, desde a antiguidade, nas civilizações do Egito e da Índia. E não verdades incontestáveis por dogmas. É assim porque é assim? Não, mas porque foram exaustivamente questionadas, reflexionadas, e estabeleceu-se essa verdade, uma verdade baseada numa fé raciocinada. Então isso traz tranquilidade, porque sabe que a morte não é fim. A morte é processo. E nós, cristãos, que seguimos um mestre que não só falou sobre essa vida após a morte, mas nos provou que a vida após a morte é real, nós tememos a morte. Nós tememos a morte daqueles que amamos. Mas, para não temer a morte, é preciso primeiro entender a vida. Sem entender a vida, nós tememos a morte. E o que é a vida? A vida é um conceito que a ciência do nosso planeta ainda busca. Para a nossa ciência, a vida está vinculada à existência de água, porque a única vida que é provada, que conhecemos, é a vida biológica. Prova disso é que, para se buscar vidas em outros planetas, e é uma busca antiga, procura-se por água. Então, vincula-se vida à existência de água, porque acredita-se em uma vida, que é a vida biológica, que é a vida do corpo. No Livro dos Espíritos, nas questões 55 a 58, que fala sobre a pluralidade dos mundos, os Espíritos vêm nos falar que existem vidas em condições muito diversas daquelas que concebemos, que é a biológica. Existe vida em toda parte, às vezes manifestando-se em corpos tão sutis que escapam aos nossos sentidos. Não conseguimos ver, não conseguimos tocar, mas existe. E aí, muitos de nós, os São Tomés, só acreditam vendo, ver para crer. Einstein nos falou que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao seu saber, ou seja, não cremos naquilo que não conhecemos.
E nós, muitos de nós, ainda só cremos naquilo que podemos ver, naquilo que a ciência já carimbou como sendo verdade. E a história nos mostra que a ciência se equivocou muito nesse aspecto. Por muitos séculos, por exemplo, acreditamos que a Terra era o centro do universo. Somente pouco mais de 400 anos, com a invenção do telescópio, esse erro foi corrigido. Ou seja, só depois que viu-se, acreditou-se que estávamos errados. Antes da invenção do microscópio, que foi no finalzinho do século XVI, também não acreditávamos na existência dos vírus e bactérias. E, no entanto, eles sempre existiram e sempre estiveram aí no mundo. Mas só depois que pudemos ver é que acreditamos. E assim acontece com a vida espiritual, que muitos duvidam, apesar de todas as evidências, que o espírito é a verdadeira vida, que a nossa verdadeira vida é espiritual. Mas dia virá, e não estamos muito longe disso, que a ciência também provará essa existência do espírito. E aí a gente pensa, se não existissem peixes em nosso planeta, nós diríamos que a vida debaixo d'água é impossível. No entanto, ela existe. E aí nós acreditamos porque nós vemos, conhecemos. Então, os seres, eles são adaptáveis aos diversos mundos existentes. Como nós não conhecemos todos os mundos, existem formas de vida que nós ainda desconhecemos, apesar de senti-las. E Jesus nos falou lá em João, foi registrado pelo evangelista João, que existem muitas moradas na casa do Pai, ou seja, existem muitos mundos no universo. E esses mundos trazem vida, muita vida. A manifestação da vida e da grandeza do Criador excede nossa capacidade de compreensão, excede e muito a nossa capacidade de compreensão. Existem formas de vida que nós sequer conseguimos, nos nossos melhores sonhos, imaginar. Existe vida em todo o universo, em cada recanto do universo. No livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 15, Kardec vem nos falar: por toda parte, pois, há vida e movimento. Não há um recanto do infinito que não esteja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão enche de admiração e de alegria as almas libertas da matéria. Ou seja, a matéria, o corpo, nos torna cegos a essas formas de vida que os nossos sentidos não conseguem captar. Mas nem por isso deixam de existir. E aí a gente faz a reflexão. Nós, nesse corpo, habitando esse planeta de expiações e provas, que é um planeta que ainda inicia a sua evolução dos mundos, podemos perceber formas de vidas tão magníficas, vidas biológicas tão magníficas, uma riqueza de vida tão grande. Imaginemos nesses mundos mais elevados, nos mundos felizes, nos mundos celestes, quanta beleza, quanta vida exuberante existirá nesses planetas. E eu acho que a nossa imaginação, a minha pelo menos, não consegue abranger tamanha grandiosidade. E isso tudo é a grandeza da vida, é a grandeza do Pai que cria a vida. E mesmo aquilo que nos parece ser o caos, a destruição, está a serviço dessa vida. Porque a vida não tem antítese na criação. Não existe um termo que seja contrário à vida. Se nós pensarmos que o contrário de vida é morte, nos enganamos, porque o contrário de morte é nascimento. Nascimento e morte. A vida não tem contrário. Porque ela é única, soberana e tudo está a serviço dela. A vida é única e é o maior dom concedido a Deus, a nós por Deus.
E nós sequer temos noção desse presente magnífico que todos nós ganhamos. Uma vez criada, ela jamais se extingue. E o universo está a serviço dela, até mesmo a morte. Na questão 728 do Livro dos Espíritos, vamos ler: isto a que chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, tudo aquilo que nós temos como destruição, e a morte talvez seja o ápice dessa destruição aos nossos olhos, os Espíritos nos afirmam que é transformação, é renovação, é melhoramento. A morte é só mais um processo de continuidade, de renovação. É o convite a uma nova etapa da vida. Um poeta indiano, conhecido como Tagore, famoso, ganhou o prêmio Nobel, ele fala assim: quando morre uma flor, nasce uma semente. Quando uma semente morre, nasce uma planta e a vida continua o seu caminho mais forte do que a morte. Fazendo referência, Emmanuel faz isso de forma brilhante também, a natureza nos mostrando que a morte não é o fim. Que tudo que morre se transforma em algo maior, em algo melhor. A semente morre e nasce uma planta. A flor morre e nasce uma semente que dará plantas. Então tudo se transforma, a natureza nos mostra isso, Deus nos mostra isso. Por isso nós até podemos fugir da morte. Com o avanço da medicina, nós podemos estender aí essa morte, mas da vida nós jamais fugimos, porque nós estamos imersos na vida. Uma vez presenteados por Deus com a vida, nós jamais saímos dela. Nós passamos por etapas evolutivas, mas sempre na vida. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, nós vamos encontrar um versículo onde Jesus nos fala sobre essa morte e que vale uma reflexão. Um jovem fala com Jesus que deseja segui-lo. Então Jesus o chama, mas ele fala: mas Senhor, primeiro, deixa que eu vá enterrar o meu pai. E Jesus fala para ele então: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Nós não vamos entrar aqui nesse aspecto cultural dessa fala, que muitos até estranham Jesus não deixar um filho enterrar um pai, mas existe toda uma cultura atrás do judaísmo. Esse enterrar pode ser entendido como existe um enterrar o corpo assim que morre, e o judaísmo enterra muito rápido, não tem funeral, não tem essas cerimônias. E existe, depois de um ano, volta-se ao túmulo, que são escavados em pedras, e recolhe esses ossos e coloca numa caixa, num ossuário. Esse também processo eles também chamam de enterrar. Muitos estudiosos acreditam que esse jovem estava pedindo para Jesus esse prazo de um ano para recolher os ossos do pai dele e sepultá-lo. Mas nós não vamos entrar nesse aspecto, e sim num aspecto maior desse ensinamento. Quando Jesus fala deixa aos mortos o cuidado de usar os seus mortos, e não usa o termo deixa os cadáveres cuidar de seus mortos, cuidar de seus cadáveres. E aí tem uma diferença muito grande nisso aí. Porque cadáver é algo sem vida, é uma carne sem vida, sem movimento. E não tem como um cadáver enterrar um cadáver. Mas o morto pode ser entendido como alguém que se ausenta da vida, como alguém que morreu para a vida. E Jesus fala desse morto, desse alguém que está morto para a vida, embora em um corpo vivo. Porque vida não é água. Não busca-se por água. Pelo entendimento que se tem da doutrina espírita, vida está ligada a movimento. Morte está ligada à estagnação. Olhemos o exemplo da água. Uma água em movimento, ela gera energia, ela está viva, ela está limpa. Uma água parada, ela gera podridão.
Então, a vida requer movimento. E há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Perdeu o movimento, perdeu esse movimento ascensional. São aquelas pessoas que falam desanimadas, que deixam que o desânimo tome conta da vida dela e falam, tanto faz. Estudar para quê? Aprender para quê? Essas pessoas que perderam aquela energia de buscar o conhecimento, de entender a vida, de viver. E esta é a pior morte. É a que chamamos a morte da alma. Quando a alma estagna, para. Caracterizada pela alma que para, que estagna em meio à podridão dos vícios, do mal, da ignorância. Ignorância no sentido do não buscar o saber, o conhecimento. E nós fomos criados para a evolução. Somos seres perfectíveis, mas precisamos buscar essa perfeição. E isso requer um movimento da gente. Requer uma busca por entender, por compreender, por mudar aquilo que não está bom, por seguir adiante sempre. Embora todos os problemas que existem para nos fazer caminhar, tudo está a serviço da 42, chamada Sempre Vivos. Emmanuel nos fala assim: espiritualmente falando, conhecemos apenas um gênero de morte, que é o da consciência estagnada no mal. A consciência parada no mal, nos vícios, na ignorância. Ainda nesse mesmo texto, ele vai nos falar assim: encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Aqueles que só veem problemas, só veem dificuldades, não conseguem perceber a maravilha que é a vida, a grandiosidade que é a vida. Essas pessoas Jesus chama de mortos. E essa morte é a que nós devemos temer. Quando o corpo morre, o coração deixa de bater, o sangue para de correr, os membros se enrijecem, cessando o movimento e o calor. E a putrefação, então, se inicia dentro de algumas horas. E com o passar dos anos, aquele corpo desaparece nos abismos do túmulo. É a falta de movimento, como a água. Então, tudo para e o corpo morre. Quando é a alma quem morre, é o senso moral que se enrijece, que endurece. É o frio da descrença que deprime. É a falta de esperança. São as más paixões que consomem o indivíduo que se transforma em um sepulcro ambulante. São os vícios morais e físicos que nos transformam em sepulcros ambulantes, ainda que caiados por fora, ainda que bonitos por fora, mas mortos, abrigando a podridão por dentro. Existem por aí, infelizmente, muitas almas mortas em corpos vivos. Almas que estagnam nessa passagem, nessa vida, nessa passagem curta entre nascimento e túmulo. O corpo morto, ele tem olhos e não vê, ele tem ouvidos e não ouve, ele tem boca e não fala. É como uma estátua. A alma morta, ela tem inteligência, mas ela não pensa. Ela tem sentidos, mas é incapaz de sentir a vida. Ela não consegue perceber a beleza de nenhum som, de nenhuma cor, de nenhum perfume, de nenhum ato generoso. Ela se deixa envolver pelas sombras, pelo sofrimento. Não consegue sentir a beleza de uma manhã de domingo como essa. O calor do sol aquecendo as nossas peles. O perfume das flores. A vida é muito bela. Mas nos prendemos, quando almas mortas, aos problemas, que deveríamos encarar como bênçãos, porque são exercícios para que nós saibamos viver e vivamos cada vez melhor. Nós não vamos para a academia malhar o corpo para exercitar os músculos, para tornar os músculos fortes,
Os problemas são a nossa academia da vida, que tornam a nossa alma mais fortes. Quando isso acontece, quando nós perdemos esse prazer de viver, esse sabor da vida, nós precisamos mais do que nunca de Jesus para que ele faça em nós o milagre que ele fez em Lázaro, da ressurreição, de tornar a vida quando nós jazemos mortos em corpos vivos. Como é terrível a morte da alma. É a ela que devemos temer e não a morte do corpo, porque a morte do corpo é a libertação do espírito. E a morte da alma é a escravidão às sensações da carne, a prisão do corpo. É estar vivo sem esperança, sem sentir beleza, sem sentir sons, sem sentir o prazer de estar vivo. Mas a notícia boa é que tanto para os mortos do corpo quanto para os mortos da alma existe ressurreição. E a ressurreição está em Jesus, nos evangelhos dele. Ressurreição no sentido de ressurgimento, de renascimento, de renovação. Não ressurreição no sentido que algumas religiões vêm nos trazer de voltar um corpo morto à vida. Isso a ciência já provou que não é possível. Mas a ressurreição, sim, da alma, a renovação, a volta à vida. Como na figura mitológica da Fênix, né? Uma mitologia mundial aí, da ave que quando morre ressurge das cinzas, ainda mais gloriosa para a vida. Isso é ressurreição. Quando aqueles problemas parecem nos matar, nos sufocar, mas nós ressurgimos dele mais fortes, mais vivos do que nunca. Nessa passagem da ressurreição de Lázaro, que é um dos maiores milagres de Jesus, Jesus nos fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O morto no sentido de morto na alma. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nessa passagem, Jesus chorou, conta o evangelista. E somente em 3 passagens nós vamos ver Jesus chorar. Na morte de Lázaro, quando ele entra triunfalmente em Jerusalém e quando ele ora no Monte das Oliveiras antes de ser preso. E aí nós perguntamos, será que ele chorou de tristeza pela morte de Lázaro? Ele que sabe que a vida sobrepõe a morte? Ele que veio nos ensinar sobre a vida eterna? Ele que sabia que Lázaro não estava morto, mas apenas no estado catalético, que tornaria Lázaro à vida? Não pode. Possivelmente ele não chorou por isso, ele se chorou pela miséria que nós nos permitimos chegar. Porque conta-se que Lázaro entrou num processo de depressão, de tristeza tão grande que o corpo foi morrendo. Mas o corpo não estava morto e com a energia de Jesus trouxe ele à vida. Mas o que transcende essa passagem, o grande milagre dessa passagem, é quando Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Jesus convida Lázaro para a vida. Com a energia dele, ele dá um choque anímico em Lázaro e chama Lázaro para a vida. Notemos que ele não vai lá pegar Lázaro e levantá-lo, ele convida Lázaro para a vida. E esse convite é feito a todos nós, séculos depois, e continuará sendo feito. E o aspecto extraordinário dessa passagem, que transcende esse acontecimento físico, é o sair de um estado apático, inerte, inexpressivo, de total desânimo e tornar a viver. E voltar a viver. E perceber o milagre da vida. E voltar a ter prazer de viver. Mesmo quando um sofrimento chega até nós. Quantas vezes nos deixamos morrer por coisas tão insignificantes, se observadas do ponto de vista espiritual e imortal? Problemas da vida cotidiana, que nós vamos deixá-la com o passar do tempo. E aí nós morremos por causa desses problemas. Morremos porque perdemos um ente que amamos muito.
Então, nós perdemos essa oportunidade de viver quando esse ente está numa nova etapa. Ele não se extinguiu, ele não sumiu, ele não se perdeu. E nós vamos nos reencontrar. A doença do corpo nada mais é que o expurgo de uma alma adoecida. Quando nós alimentamos esse estado de sofrimento, de tristeza, isso adoece o nosso corpo. Isso já é provado pela nossa ciência. Então, é a alma que adoece, que morre e adoece o corpo. Então, é para ela que nós precisamos dessa ressurreição. Atendamos ao chamado de Jesus. Saia para fora, saia para a vida. É o convite que Jesus fez a Lázaro e faz também a nós hoje. Tornemos a viver mais fortes, mais felizes, mais agradecidos pela vida. Vamos sair a cada dia de nós mesmos e buscar sentir a dor do nosso colega de trabalho, a necessidade do vizinho, as angústias do nosso irmão e servir e ajudar o quanto possamos. Porque quando nós ficamos fechados em nós mesmos, nossos problemas se avultuam, eles se tornam grandes. E quando nós nos decidimos a sair de nós, e nós ajudamos o outro, nós percebemos que a nossa dor é mínima. Às vezes ficamos até com vergonha diante da dor do outro. Precisamos sair de nós, precisamos estender as mãos e ajudar ao outro. Despertar para viver com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Nós somos seres gregários, nós estamos num planeta, vivemos em sociedade, precisamos nos ajudar, não podemos nos fechar em nós mesmos, em nossos problemas, precisamos sair, precisamos ajudar o outro, precisamos viver, movimentar a nossa vida. Mahatma Gandhi fala assim para a gente: quem não vive para servir, não serve para viver. Porque esse é o propósito da vida. É evoluir como seres, como espíritos imortais que somos. E como que isso acontece no nosso convívio com as pessoas? É no dia a dia ali, é ajudando as pessoas, é sendo ajudados, é assim que nós vamos evoluir. E que nós possamos ter olhos para ver que a vida, ela tem duas faces. A vida na Terra, a vida biológica, e a vida espiritual, que é a vida eterna. Que a vida, que nós temos duas mortes. Nós temos a morte do corpo, que liberta o espírito, nós temos a morte da alma, que aprisiona o espírito. Que nós temos duas estradas que podemos escolher. Nós temos a estrada do bem e temos a estrada do mal. Que nós temos duas portas que podemos escolher. Que nós temos a porta larga do mundo, das facilidades do mundo, e temos a porta estreita do Evangelho de Jesus, das diretrizes que Jesus trouxe para nós. E que nós temos dois senhores que também podemos escolher, que é o Senhor, que é Deus e Mamon, que é o Senhor da vida e o Senhor da matéria. Que nós possamos seguir o Senhor da vida, que possamos fazer as escolhas corretas e tomar sempre as decisões que visam a vida, a felicidade, o viver pleno, o ajudar o outro, a transformar a nós mesmos. Eu agradeço a presença de todos aí virtualmente, esses minutos das nossas reflexões, e encerro nossos estudos com uma frase de Picasso. E eu procurei até uma frase de alguém que não é espírita, que não é um ícone de nenhuma religião, para nos mostrar que a verdade, quando é verdade, ela é universal. Ela está em todos os pontos do globo, em todos os pontos do universo. Picasso nos fala assim: a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Colaborando aí com tudo isso que nós falamos, que a morte que nós precisamos chorar por ela é a morte da nossa alma.
é quando perdemos a vontade de viver. E isso é uma verdade universal. A morte física, embora cause saudade, não pode causar sofrimento em nós, porque é só uma transformação, uma etapa melhor, é um passo que damos na nossa vida. E lembremos sempre, o que existe é vida, e vida em abundância. Que possamos perceber isso no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos todos um ótimo domingo e possamos ser aí exemplos de positividade, de esperança em meio ao caos que abraça o mundo nesse momento. Que mesmo que o sofrimento bata à nossa porta, que possamos ter uma postura de verdadeiros cristãos, daqueles que acreditam que Jesus está no comando do mundo e que estamos caminhando para uma era melhor. Que tenhamos esse equilíbrio nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada. Nesse momento, então, nós vamos nos preparar para podermos encerrar a nossa reunião da manhã. Vamos novamente elevar os pensamentos, agradecendo por esse estudo, agradecendo Ana Paula, que ela seja refeita, que ela seja amparada, assim como seu lar, todos os seus familiares. Que nós possamos aproveitar todo o estudo dessa manhã, fazer uma reflexão em nossas vidas e procurar da melhor maneira seguir o nosso Mestre. Que o Senhor, neste momento, reforce em cada um de nós o propósito da mudança, o propósito do crescimento. Que o Senhor, novamente, envolva cada um de nós. Pedimos também nesses instantes em que o nosso planeta passa por uma transformação tão grande, que o Senhor possa abençoar todas aquelas pessoas que estão, profissionais da saúde, que estão à frente dos processos, que sejam ainda mais amparados e protegidos, que o Senhor possa abençoar os nossos governantes, os governantes de todo o planeta, para que possam realmente sempre trabalhar pela paz mundial, pelo melhor para todos nós. E é na certeza do vosso amparo hoje e sempre que nós agradecemos novamente, envolvemos a todos, que tenhamos um dia abençoado, um final de semana tranquilo, que possamos todos, com um novo propósito, iniciar cada dia nessa nova caminhada, na certeza da sua presença, do vosso amparo e da vossa proteção. E com essa prece, nós pedimos a permissão à espiritualidade, a Deus, a Jesus, para encerrarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Que assim seja.